Olá, meu querido aluno que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo aqui ao Laboratório de Informática do professor Júlio Bernardo. Bem, para você que está em casa hoje, eu trouxe uma novidade interessante. Você queria saber, ou você quer saber, como é que começa, como é que se desenvolve e como é que a informática hoje flui na nossa vida? Porque muitas vezes, eu e você, nós temos a capacidade de entender certos programas, mas o por trás dessa situação, como ele funciona, a gente vai ver agora. Você sabe o que é introdução à informática? Sabe não? Pois bem, eu vou agora apresentar para você uma introdução à informática de periféricos, sistemas operacionais, CPUs e como eles funcionam no nosso dia a dia, na nossa vida, ok? Para isso, segura a vinheta e vamos lá! Bem, meus caros, é o seguinte, para que você possa entender um pouquinho como funciona a tal da informática, para muita gente isso é um bicho de sete cabeças, quando na realidade não é, é muito simples, é uma coisa prática, é que nem andar de bicicleta, você um dia aprende e você nunca mais esquece, tá certo? É por isso que hoje eu sou professor de informática. Certo período da minha vida, fiz um curso e um professor me inspirou a também querer ser professor de informática e trabalhar com informática em si, no seu campo geral, tá certo? Então eu sou conhecedor de muitas áreas dentro da informática, sou conhecedor de rede de computadores, de TI, sou conhecedor de hardware, software, faço manutenções, tudo isso me chamou muita atenção e eu achei muito interessante, por isso eu vou trazer um pouquinho para vocês a introdução à informática, para vocês também poderem, sei lá, se engajarem também no mundo da informática e aprender. Se você tem uma pessoa na sua família que também tem certas dificuldades em entender como funciona um computador, um sistema operacional, o que é uma internet, para que serve rede, né? Então eu vou trazer para vocês hoje aqui uma aula especial para que você possa aprender e entender bem. Me dê só um minuto para que eu possa colocar na tela da gente. Ok, essa é a tela, tá certo? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque a gente vai desvendar um pouquinho do mistério da informática, tá certo? Como tem muita gente que tem dificuldade, então hoje eu trouxe para você a introdução à informática. Acompanha comigo. Bem, o objetivo dessa aula é apresentar conceitos gerais utilizados em informática. Conceitos gerais esses que são conceitos de hardware, conceitos de software, conceitos de armazenamento de dados ou unidades de medidas, que vocês vão conhecer sobre bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte, né? Coisas que a gente fala, porém o pessoal está falando inglês? Em inglês é mais fácil. Não, eu estou falando de unidade de medida dentro da informática. Você saber o que é o tamanho de um objeto. Objetos na informática são coisas que você pode utilizar ou para escutar, para visualizar, programar, tá certo? Ou para realizar ou executar uma ação. Como, por exemplo, imagem, fotos dentro da informática são objetos. Música que você escuta são objetos, tá certo? Então, quando eu falar objeto, eu me refiro a qualquer coisa dentro da informática que você possa utilizar. Então, nós temos os objetos da informática. Vamos falar um pouquinho também sobre rede de computadores, interconexões e classificação das redes, né? Para quem não entende um pouquinho de classificação da rede, vou dar uma prévia para vocês. Sabe o que é uma LAN house, não sabe? Uma LAN house todo mundo sabe. Hoje estão quase extintas essas queridas LAN houses, né? Onde os nossos papais perdiam horas e horas jogando Counter-Strike. Para quem lembra, né? Então é o seguinte, hoje, na questão de LAN house, é um tipo de rede. É uma sala que contém computadores ligados uns nos outros, fazendo a intercomunicação de dados. Dados que se comunicam pode ser através de jogos, através de uma impressora que você envia de qualquer computador para imprimir naquela impressora da LAN house, não é isso? Então tudo isso, esse conjunto de esquema que eu falei para vocês, é uma LAN house. Mas, além da LAN house, nós temos a WANs e as MANs.
Vamos falar disso já já. Fica aí, não sai, tá bom? Continuando, sistema de computação, sistema de processamento de dados. Pois bem, para você entender o que é um sistema de computação, nós temos que falar primeiro na parte física deles. O que é a parte física desse sistema de computação, professor? Nós podemos chamar elas de hardware. Repita comigo, hardware. O que é o hardware, professor? O hardware são as peças que compõem a parte interna e externa do computador. Quer ver um pouquinho? Por exemplo, o mouse. O nosso querido mouse é um hardware, ok? Além do lado, além das caixinhas de som ou do fone de ouvido com o microfone que eu estou usando agora, tá certo? Tudo isso são peças que fazem parte do hardware. Mas é só isso, professor? Não, nós temos o monitor, nós temos a webcam, nós temos caixa de som, como eu falei, o microfone do seu computador e a impressora também é um hardware, o scanner, que muitos scanners já vêm na impressora, chamado de multifuncional, também é um hardware, tá certo? Um pendrive é um hardware, ok? Então, a parte do computador que você pode pegar nela com as suas mãos. Você pode pegar no mouse? Então o mouse é um hardware. Você pode pegar no seu monitor? Então o monitor é um hardware. Professor, eu posso pegar no pendrive? Pode, então também é um hardware, tá certo? Todas essas peças que eu citei agora são partes físicas, partes que compõem o nosso computador, tá certo? E professor, qual é a outra parte que a gente tem que aprender agora? Bem, o sistema computacional ele é formado de duas partes. Na verdade, tem gente que diz que são formadas de 3 partes e eu vou dizer o porquê. Mas, para mim, são apenas 2 partes que o computador é formado. Como, por exemplo, o software. Nós temos a primeira parte, que é o hardware, e a segunda parte, que é o software. Você sabe o que é um software? Você não sabe o que é um software? Então vamos lá. O software nada mais é do que a parte lógica do seu sistema de computação. Por exemplo, os programas. Você utiliza o Paint para fazer desenhos? O Paint é um software. Você usa o seu Facebook pelo computador ou pelo celular? Então o Facebook é um software, tá certo? Que não é instalado no seu computador, mas não deixa de ser um software. Outro programa que também você é capaz de utilizar todo dia e não sabe que é um software, o Microsoft Word. O Microsoft Word, ele é um software. Eu utilizo o Microsoft Word para editar textos, para fazer cartas, currículo, fazer trabalhos escolares, trabalhos da faculdade. Se você um dia vai fazer, no caso, né? Então, esses programas são chamados de softwares. Agora, existem softwares mais específicos, como, por exemplo, o sistema operacional. Professor, o que é um sistema operacional? Mais adiante, eu vou dizer para você o que é um SO. Mas fica na sua cabecinha agora o que é essa palavra, esse contexto SO, tá certo? Então, software são programas que fazem parte do sistema computacional. Por exemplo, o hardware precisa dos programas para funcionar. Você quer controlar o seu gravador de DVD, você precisa do software. E ele vai controlar o hardware. Porque o seu DVD ou a sua gravadora de CD no seu computador, seja lá notebook ou PC de mesa, são hardwares que precisam do controle do programa, de um software, tá certo? Então, quando você ouvir falar em software, você já vai imaginar que são os programas do computador. Dizem por aí que o software é a parte lógica, inteligente de um sistema computacional, tá certo? Vamos mais adiante? Agora, também se escuta que a terceira parte é chamada de peopleware. O que é o peopleware? Meu caro amigo inteligentíssimo, peopleware são vocês? Sou eu? Eu sou o peopleware, ou seja, as pessoas que trabalham nos computadores e que controlam essas máquinas tomando decisões do que elas vão fazer ou executar. Então você é o peopleware, tá certo? Pessoas que trabalham com o computador, digitadores, programadores, analistas, usuários do computador. Nós somos usuários. O tio já é analista, programador, digitador, então todas essas características que você imaginar dentro da área da informática que você é capaz de decidir pela máquina, então você é um peopleware, tá certo? Mas
Para mim são só dois, tá? Que formam o sistema computacional. Eu não sou ligado no computador, não tenho nenhum fio meu ligado no computador. Pelo contrário, eu tenho um fone de ouvido, né? Então, sistema computacional é ligado, partido em dois, com hardware e software, ok? Pois bem, processamento de dados. Como eu falei para vocês, o homem é a parte que decide o que vai fazer para o sistema computacional executar. Então, se você é o peopleware que faz o computador executar as ações que você necessita, então você precisa de um computador para para desenvolver e executar essas ações. Por isso é chamado de computador, tá certo? Porque ele vai executar as suas decisões ou os seus processamentos, tá certo? Que você armazena no seu computador. Então, nós temos 3 tipos, tá, de informações que eu quero que você aprenda agora. Como, por exemplo, a entrada de dados. O que é a entrada de dados? O processamento, que é o processamento desses mesmos dados, e também a saída desses dados. O que é saídas? É a resposta processada que o usuário recebe. Por exemplo, quando você vai gravar um CD, você coloca o CD lá na bandeja do seu DVD, no seu gravador, e aí você quer gravar música. Você vai decidir quais são as músicas que você vai gravar e vai colar dentro do CD. Quando você mandar gravar, a gravação, o CD, quando ele sair, é a saída de dados. É o que você recebeu. É o processamento depois de toda a execução. Entenderam? Vamos mais adiante que você vai conseguir entender. Vamos lá. Falar primeiro de hardware. Hardware, como eu falei para vocês, são as peças do computador. Teclado, CPU, gabinete. Nós temos um desenho de um disquete aí. Um disquete também é um hardware. Era o pendrive antigo, né? O monitor. Tudo isso é um esquema básico, tá certo? De hardware. O esquema que compõe o hardware. Vamos lá. Sistema central. Nós temos o CPU, ou o C, né, a unidade central, tá certo? Que processa as informações, e a unidade lógica aritmética, que também é dentro de cada núcleo do seu CPU, do seu processador, tá certo? Então nós temos a unidade lógica, a aritmética, aquela que executa as funções, porque sim, meu caro, aritmética é matemática, e o computador ele funciona por inteiro só com matemática, tá certo? Então não tem para onde correr. O computador, o sistema computacional que você conhece, ele faz cálculos em milissegundos para poder executar as funções e executar as ações que você quer que execute, certo? E juntamente com os periféricos. Porque se o sistema computacional executa cálculos e ações, as respostas que você vai ter vai ser através dos sistemas periféricos. Por exemplo, você envia uma informação com o mouse e o seu computador vai executar essa informação. Cada clique que você dá é um cálculo que o computador vai executar ele rapidamente, que você não vai perceber, mas ele calcula e envia essa informação para o sistema computacional. Ou seja, ele vai executar no processador e depois envia para você em forma de dados, né, que você recebe essa resposta. Mais adiante. Então, sistema central. O que é o sistema central do computador? É aquelas informações que você envia para dentro do seu processador ou do seu computador, são processadas, são analisadas e executadas, e você recebe essas informações através de respostas como saída de dados. Como, por exemplo, o monitor é uma espécie de sistema que envia para você as informações. E as informações quando você vê um vídeo, quando você acessa o YouTube para assistir um vídeo, quando você executa a informação através de um programa e você vê essa informação sendo executada e vê a resposta dela, e essas respostas vêm através do monitor, ou se não, através de uma impressão que você faz pela impressora, tá certo? Mais adiante, sistema central, unidade central de processamento. O que é a unidade central de processamento? Bem, chamamos de CPU. Algumas pessoas pegam aquela caixa, né, aquela caixa do computador e apresentam ela para vocês como CPU. Isso está incorreto, ali não é o CPU, ali é o gabinete. Dentro do gabinete, que é essa caixa que vocês conhecem, contém um CPU que é simplesmente o processador. É chamado também de cérebro do computador, tá certo? Mas acompanhe o texto comigo. Responsável por fazer o processamento dos dados, ou seja, transformar os dados de entrada em dados de saída, o processamento é feito através de ciclo, né?
buscar, ou seja, copiar a instrução na memória principal. O que é essa instrução na memória principal? Tem gente que confunde a memória principal com a memória de execução do seu computador. A memória principal é aquela que você grava as informações. E essa que você grava as informações pode ser um pendrive, pode ser um HD, que você guarda suas informações dentro do HD, para depois elas serem executadas e gravadas dentro do seu sistema, tá certo? Então, executar a instrução, buscar a instrução seguinte, executar a instrução seguinte, etc, etc. Isso é o que faz o nosso computador. Bem, um computador ele tem alguns componentes principais, que é o processador, a memória principal e também o dispositivo de entrada e saída de dados. Dispositivos de entrada e saída de dados, professor? Nós temos no computador alguns dispositivos que são considerados de entrada e saída. Por exemplo, o que você diria do mouse? Ele é um dispositivo. Ele seria de entrada ou de saída? O que você me diz? 3 segundos para você me responder. Beleza, acertou quem disse que o mouse ele é um dispositivo de entrada. Sabe por quê? Porque cada clique que você dá é uma informação que você manda para o computador. Na hora que você abre uma pasta, você enviou a informação dizendo que você quer abrir aquela pasta. Na hora que você clica no ícone do Facebook, você disse para o computador que você quer abrir o Facebook. Então é uma informação que entra a partir do clique do mouse para dentro do seu sistema computacional. Tá certo? Exemplo também de outro sistema, outro dispositivo de entrada, o teclado. Cada vez que você digita no seu teclado, você está enviando informação para dentro do seu computador. Cada letra, cada caractere que você digita. Então você está fazendo isso de uma forma bem específica através do seu teclado. Tá certo? Tá dando para entender até aí? Vocês estão entendendo o que é periférico de entrada? Então, agora, periféricos de entrada, e se tem uma entrada, tem que ter também uma saída. É isso que a gente vai falar já já. Mas por enquanto, sistema central. O sistema central realiza a lógica de aritmética, que eu disse para vocês é o processador. Ele calcula cada passo que você dá, cada clique que você faz, é um cálculo específico para que o computador execute uma ação, tá certo? Então, unidade de entrada e unidade de saída, a unidade de entrada é quando você envia e a unidade de saída é quando você recebe essa informação. Então, unidades de saída são informações processadas, como eu falei no começo da aula. Então, nós temos a memória auxiliar, que vai executar essas informações e enviar para vocês através de um periférico de saída. Professor, me diga aí exemplos de periféricos de saída. Não, ou melhor, diga você para mim um periférico de saída. 3 segundos. Uau! Acertou quem falou para mim que um periférico de saída é o monitor. O monitor você recebe através dele todas as informações que você precisa e que você quer verificar, tá certo? Então o monitor ele dá a resposta para você quando você vê um vídeo, quando você acessa um programa, como eu falei para você no começo da aula. Então o monitor é um periférico de saída. Você sabe um outro periférico de saída? Beleza, acertou quem falou impressora. Você executa a informação de um texto que você alocou na memória do computador, ou seja, que você digitou no computador e depois você manda imprimir. Quando você manda imprimir esse texto, ele se torna dados de saída e para isso ele vai precisar de periféricos de saída e um deles é a impressora. Você também pode me dar um outro exemplo de outro periférico de saída? Beleza! Se você falou caixas de som ou fones de ouvido, você acertou, porque você está ouvindo uma música e você está recebendo informação de dentro do computador para fora. Então você está recebendo um periférico de saída, ou seja, escutando uma música, ouvindo um áudio através do WhatsApp ou através de outras redes sociais. Você está escutando, então você está recebendo a informação que vem do computador, do seu sistema computacional para você. Então, periférico de saída, tá certo? Então você já sabe o que são periféricos de entrada e periféricos de saída. Para você me mostrar realmente que aprendeu ou que entendeu, eu quero perguntar para você. A câmera webcam do seu notebook ou do seu PC,
é um periférico de entrada ou um periférico de saída? É um periférico de entrada, porque ele está captando a imagem que está externa do seu computador e levando ela para dentro do seu computador. Então é um periférico de entrada de dados. Ok? Beleza, você já tem uma informação já sobre periférico de entrada e saída, vamos continuar. Pois bem, sistema central. O que é um sistema central? Bem, responsável pelo fluxo de dados e interpretação de cada instrução do programa. Todo o processamento é controlado e coordenado pela UC. A UC é a unidade central. Como eu falei para vocês, é um núcleo de dentro do seu processador. Isso você não vê, tá certo? Porque se você abrir o processador, você quebra ele. Então, o que acontece? Essa unidade central, ela faz com que os cálculos, o sistema que você recebe através das memórias, sejam executados lá dentro, né? Unidade lógica é chamada também de ULA. Professor, o que é a ULA? Ela é responsável pelas operações aritméticas tomadas de decisão através do seu computador e coordenada pela UC. Em conjunto, o seu processador ocasiona essas duas funções, que é o sistema de unidade, ou seja, a unidade central de controle, e também a unidade lógica aritmética, que faz os cálculos para que você possa executar as ações. Então, o processador ele é bem completo, ele faz isso dentro do contexto geral para que você possa ter a resposta imediata. Vamos lá? Beleza, agora vamos falar da parte de hardware, da parte interna do seu computador. Você sabe o que é essa placa que está aparecendo aí no seu computador? Essa placa grande que parece uma cidade, meus alunos chamam de cidadezinha, que tem aí uma cidade com circuitos integrados, com vários capacitores, né, que você está vendo aí. Isso aqui é chamado de placa-mãe. Para o inglês, também é chamado de motherboard. O que é a motherboard, professor? Nada mais é do que a unidade central, tá certo? De junção dos equipamentos, tá certo? É uma placa que liga os outros equipamentos um nos outros. Então você tem aí uma placa que liga o processador na memória, que liga o seu mouse, que liga o seu teclado, que liga o seu monitor, que liga a sua impressora, que liga também as suas memórias, que eu falei, eu acho, né? E as outras placas que você tem no seu computador. Tudo, sua webcam, sua caixa de som, são todas interligadas por essa central que você está vendo aí. É a placa-mãe que faz a transição de dados entre os periféricos do seu computador, tá certo? É uma unidade central, mas é uma unidade central de ligação, tá certo? É a placa-mãe. Como, por exemplo, se você observar, dê uma pausa no vídeo mais tarde, você vai poder observar o nome de cada componente que tem dentro da sua placa, tá? Ou placa-mãe. Pois bem, tipos de memória. Você viu aqui no slide anterior que possui uma memória aqui, bem pertinho aqui de mim, no canto, né? Essa memória que você está vendo aí não é uma memória de armazenamento de dados. Ela armazena, mas é temporário, tá certo? Como assim, professor? É só por enquanto você está vendo essa imagem na tela. Está vendo meu vídeo? Eu estou aparecendo na sua tela? É por causa da memória. Eu estou lá dentro e o seu monitor é capaz de apresentar as imagens que aparecem dentro desse tipo de memória. Essa memória que é chamada memória temporária, tá? Ela é capaz de armazenar pouca quantidade de dados e uma forma executá-las rapidamente. Enquanto o HD é um tipo de memória que armazena as informações permanentemente, tá certo? Mas ela é lenta comparado à memória que você está vendo aí. O nosso computador precisa de dois tipos de memória: a memória ROM e a memória RAM. Memória ROM e memória RAM. Não esquece disso aí, tá certo? A memória ROM é uma memória que é permanente, ela não sai. A memória que você grava no seu computador as informações e elas ficam lá até o momento que você quiser apagá-las. Enquanto a memória RAM é a memória temporária, aquela memória que funciona para que você possa ver as imagens que aparecem no seu computador, tá certo? É o texto que você digita, é o filme que você está assistindo, os programas que você está executando, tá certo? Tudo está dentro dessa memória aqui. E depois ela apaga.
para que outros objetos possam entrar dentro da memória também, tá? Vamos lá. Então, memória principal é a memória de armazenamento, onde você guarda os seus arquivos, onde você guarda suas fotos, seus vídeos, imagens, seus textos, seus slides, suas apresentações, tudo que você tem no seu computador você guarda na memória principal, que nós chamamos de HD, tá? A memória secundária, a memória auxiliar, que eu falei para vocês que é a memória RAM, que dá para a gente poder executar elas e depois descartá-las, tá certo? Pois bem, tipo de memória. Ó, falei para vocês, memória RAM, memória ROM, né? Tipo de memória principal, que é a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é a Random Access Memory, né? A memória de trabalho, permite gravar e leitura, tá certo? Dos dados. A memória ROM é a Read Only Memory, usadas para fins específicos, só lidar com o CPU, só leitura, conteúdo gravado pelo fabricante, ou seja, coisa que você não pode apagar, fica lá dentro, tá certo? Então, o tamanho da memória principal afeta o custo e a velocidade da aplicação do programa. Se você quer a memória cada vez mais rápida, então você tem que ter uma memória RAM, para que ela execute as funções do seu computador de uma forma rápida, tá? E o tamanho máximo da memória principal é limitada pela arquitetura do seu sistema, do seu CPU e a placa-mãe. Ou seja, você tem 4 GB de memória. Esses 4 GB são funções do seu sistema para gerar velocidade de processamento. Sim, a memória, ela gera velocidade de processamento também, tá certo? Quanto mais memória você tem, mais capacidade de armazenar e mais o seu processador pode buscar informações temporárias na sua memória, tá certo? Mais adiante. Tipo de memória, memória auxiliar secundária. Vamos lá, cartão de fita. Gente, isso é antigo. Vocês não têm noção, isso aqui é de 1900 e bolinha. Cartões de fita de papel perfurados eram utilizados nos mainframes antigos, aqueles computadores enormes que você botava uma fita que era perfurada através de uma máquina e os pinos perfuravam essas fitas e você conseguiria ver e observar, aliás, o computador conseguiria observar qual era a função que ele tinha que executar. Sabe qual é um computador que usava isso antigamente? Era um computador chamado Altair. Ele era utilizado pelas fábricas de tecido para gerar velocidade na produção de tecidos, né? Aquelas linhas que eles juntavam e faziam aqueles tecidos, né? Vocês chegaram a conhecer, não. Mas procura dar uma pesquisada depois sobre o Altair, você vai saber que computador é esse, né? Temos também o disco flexível. Professor, o que é o disco flexível? Gente, para vocês que nunca viram, trata-se de um disquete. Um disquete era um tipo de pendrive antigo que você conseguia salvar as informações nele. Gente, mas era tão pequeno. Hoje, nosso pendrive menor que temos em casa é gigante em relação a um disquete, tá? Mas antigamente, para aumentar a capacidade do disquete, foi construído um tipo de disquete chamado zip drive, que ele é capaz de guardar mais informações, mas mesmo assim era muito pouca capacidade de informação. Eu lembro quando o zip drive foi inventado e a gente começou a vender esse dispositivo para os computadores. As pessoas compravam aquilo, uma febre. Depois começou a parar, porque foi desenvolvido o CD. Depois que chegou o CD, o zip drive ficou obsoleto, porque você gravava muito mais informações em um CD, tá? Mais adiante. Aula de história também, né, na informática. Então é o seguinte, depois o disco rígido, chamado de Winchester, ou hard disk, né, que é o disco removível, onde você poderia botar um HD externo no seu computador, gravar as informações do montante e depois você conseguiria recuperá-las e utilizá-las em outro sistema. Então o HD quebrou tudo, quebrou CD, quebrou tudo, porque agora você leva para qualquer lugar. Se bem que a informática está tudo mudando constantemente, viu, gente? Hoje não é preciso mais você ter pendrive na sua casa, não precisa mais você ter um HD externo, você não precisa mais nada disso. Você pode armazenar tudo que você quiser em nuvem. Basta você ter um computador com internet e você consegue enviar o seu material para a internet e ficar lá como se fosse um pendrive, um pendrive não pessoal, não físico. É um pendrive que você tem uma nuvem no seu computador. Por isso que o nome nuvem para esse tipo de sistema.
onde você guarda suas coisas, onde você tiver, basta ter uma internet, você consegue acessar os seus dados novamente. Temos também fitas, carretel, cartucho, cassete. Quem lembra daqueles videogames antigos, não é? Os jogos desses videogames eram em cartuchos. Você conseguia armazenar as informações e dados como se fosse pendrive. Era bem pequeno o armazenamento de informações, comparado também com os pendrives de hoje. Mas os cartuchos eram também sistemas de memória, dispositivos onde você podia armazenar informações. E, por fim, o CD-ROM, como eu falei para vocês mais atrás, o CD-ROM, ele tinha 650 MB. Gente, 650 MB. Para a época do CD-ROM, quando foi criado, era muita informação. Você gravava uma infinidade de fotos nele. Você querer guardar pequenos textos, você guardava e sobrava espaço para eles, né? Hoje não. Hoje 650 MB é muito pouco para um pendrive. No mínimo, o seu pendrive tem de 1 a 60 GB. Já vi pendrive para lá de 1 TB, né? Mas são caríssimos. Quanto mais informações... E detalhe, quanto maior o seu pendrive, quanto mais arquivos de dados ele consegue gravar, ele consegue guardar, mais lento ele é. Por quê? Porque quando você espeta o pendrive no seu computador, o computador vai ter que ler total de armazenamento de dados do seu pendrive. Aí ele vai demorar a abrir. Por isso, quanto maior, mais lento. Também funciona para HDs externos, isso aí, tá? Então, CD-ROM, né, Recordable CD, ou Heritable, ou melhor, CDs regraváveis, Heritable, né? E os DVDs também, que você pode gravar e também pode desgravar, apagar os CDs, também são desgraváveis. Gravável e regravável. E etc. Então, tipos de memória que eu falei para vocês, né? A memória UC, que ela envia a informação, e a UCP, que manda a informação para você. Memória auxiliar, memória principal, que eu falei para vocês. Memória auxiliar, os HDs, CDs, pendrives. Memória principal, são memórias como a memória RAM, que você utiliza ela para executar arquivos temporariamente. E hardware e periféricos. Periféricos de entrada, scanners, microfones, teclados, mouse, né? Periféricos de saída, monitores, caixinhas de som, impressoras. Periféricos de entrada e saída. Olha, eu não tinha falado antes, mas existem periféricos de entrada e saída. Por exemplo, o pendrive. O pendrive é um periférico de entrada e saída de informação. Quando você leva o seu arquivo e espeta ele no computador, você acessa esse pendrive, está enviando informação de fora para dentro do computador. E quando você grava alguma alteração que você fez no computador para o pendrive, você está fazendo com que a informação saia. Então, o periférico ele é híbrido. Ele tanto é de entrada como também de saída, ok? E a placa de rede, disquetes, que ninguém utiliza mais. Mas, enfim, temos que falar para você saber que existiam dispositivos como esse. Pois bem, evolução do microcomputador. São uma evolução com relação à característica e também à capacidade de processamento do seu computador antigo. Nós tínhamos computadores de 16 bits. Bem, quer uma comparação? Quem conhece o Mega Drive? O Mega Drive é um pequeno computador, ou melhor, é um videogame que ele trabalha com 16 bits de imagem. Gente, 16 bits de imagem, aquela imagenzinha que você jogava no Mega Drive, é a capacidade de transmissão de dados do seu sistema computacional. 16 bits. E aí você vê uma evolução, se você acompanhar aqui essa tabela comigo. Ó. De 16 bits passou para 32 bits, que eram os Nintendão, né? Quem conheceu o Nintendão, né? Depois do de 32 bits veio o Sega CD, que você utilizava CDs. Estou falando de videogame para você comparar a capacidade de armazenamento. Quanto maior a informação, precisava de um sistema de maior capacidade de dados. Então o CD era maior. Aí veio para 32 bits com os CDs, né? E aquela coisa. Os 64 bits que chegou aqueles videogamezão grandão, o Neo Geo, né? E também outros como o PlayStation, que já de 64 passou para 128. E assim vai aumentando a capacidade até chegar hoje nos PlayStationzão da vida, né? Que a gente tem hoje por aí, que eu já ouvi falar que estão caríssimos esses PlayStation, né? A última versão dele. Então o computador passou a aumentar. Chegaram a ter processamentos como o Pentium,
aí vem o Pentium MMX, o Pentium Pro, aí vem o Pentium 2. Gente, o Pentium 2 era lentíssimo, mas era uma evolução do sistema. Aí vem o Celeron, que o Celeron até hoje é utilizado, ele é uma versão do Pentium, mas ele é muito baixo o processamento dele. Tanto é que você compra o computador, na hora que você comprar e tiver escrito Celeron lá na frente, você descarta, não leva, viu? Porque é lento, não leva o Celeron. Leva a partir do Pentium. Se você comprar computador usado, você pede Pentium 4 para cima. Pentium 4 para cima, porque já é um processamentozinho mais elevado. Entre aspas, porque hoje nós temos a família i, não é? Que é o i3, o i5, o i7, que são processamentos realmente. O sistema aguenta o Windows 10, né? O nosso sistema operacional Windows 10 ele é muito pesado. E para que ele rode bem no seu computador, você precisa de um Pentium 4 para cima, tá? Vamos lá? Então, softwares. Nós temos softwares básicos, softwares de aplicativos e softwares utilitários. O que são isso, professor? Bem, os softwares básicos são sistemas operacionais, como o Windows, o Linux, Unix, ou então o seu sistema do seu celular, que pode ser o Mac, pode ser também, deixa eu ver aqui, o Android, tá certo? São sistemas operacionais que controlam, é o básico, na verdade eles não são básicos, né? Porque eles são sistemas que controlam outros sistemas. Eu já falei para vocês isso em sala de aula. Então, sistemas operacionais, como eu falei lá no começo da aula, para você poder decorar essa sigla SO, são sistemas que controlam outros sistemas, são espécies de gerentes. Eles gerenciam outros programas. Você só é capaz de acessar a internet porque o seu navegador tem a base do seu sistema operacional para funcionar. Por exemplo, só o navegador não há acesso à internet, ou melhor, não roda, não funciona, não executa. Não tem como você instalar no seu computador só o Google Chrome, por exemplo. Não dá. Mas, como as empresas querem fornecer esses equipamentos, deixarem eles específicos, então hoje você tem o Chromebook, que é um sistema operacional que já vem com o seu Google Chrome, né? Tem o sistema do Android, que já vem com o seu navegador também. Então, cada sistema operacional, ele tem os seus outros programas que funcionam para ele. É uma espécie de gerente. Pra você ter uma noção, acompanha comigo, entende comigo isso aqui, ó. Um sistema operacional é como se fosse um gerente de um hotel, tá? Você tem aqui o gerente que manda em todo mundo, que tem os seus funcionários, que tem... Só um minutinho, o telefone tá tocando. Bem, estamos de volta. Desculpem a interrupção, né? Mas a minha câmera é meu celular. Então vamos lá. Softwares básicos, sistemas operacionais, gerenciador de recursos do computador. O CPU, memória, disco de entrada e saída, interface entre o hardware e o usuário. Controle de autenticação de usuários e implementação de segurança às informações. Então você tem o Windows, o Linux, o Unix, o Android, você tem vários sistemas operacionais que servem para controlar esse monte de programa que a gente faz. Os jogos que você instala no seu computador são controlados pelo sistema operacional, tá? Tudo que você faz, o sistema operacional dá um pitaco dele para saber se realmente executa ou não. Então, como eu falei a história do gerente, ele é o gerente do hotel que manda o camareiro vir buscar, o funcionário vir buscar, levar até o quarto, manda a camareira arrumar o quarto, organiza a alimentação do hóspede. O hóspede quem é? Você, o usuário do computador. Então essa analogia faz você entender mais ou menos o que significa um sistema operacional. É um controle, é um gerente, é ele quem determina, tá certo? Que cada função seja executada. É ele que dá base para que os programas possam ser executados, ok? Pois bem, software básico. O que são softwares básicos? Softwares que você utiliza no seu cotidiano, né? São chamados de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? É um conjunto de programas que controla a criação e manutenção e uso dos bancos de dados por uma organização e seus usuários finais. São aqueles programas que você pode armazenar suas informações. Por exemplo, Access, Excel, tá? São programas de banco de dados. Então vamos mais adiante. Softwares e aplicativos. Qualquer programa que você imaginar dentro da sua... Esses mais comuns, Word, Excel, Access também, né? PowerPoint, Outlook, Express, Publisher, a calculadora, o próprio Paint também são programas e aplicativos básicos, ok? Software utilitários. Por exemplo,
compactador de arquivos como o WinZip. Não sei se você conhece, o WinZip é um programa que faz com que os seus arquivos fiquem menores e possam ser enviados de forma mais rápida pela internet, tá certo? Antivírus também são utilitários, né? E assim vai. Memórias, representação dos dados da memória. O que é a memória? É o local onde as informações ficam armazenadas para serem processadas pelo CPU. Eu já falei isso para vocês, que a memória RAM ela fica armazenando essas informações temporariamente, tá? E a memória principal auxilia e possui unidade de medida. Ah, gente, unidade de medida. Professor, o que é uma unidade de medida? Por exemplo, quando você tira uma foto com o seu aparelho de celular, essa foto que você tirou, ela tem que ter um tamanho. E ela, tendo esse tamanho, ela tem que ter uma unidade de medida. Você precisa saber informar para outra pessoa ou para o seu sistema computacional qual o tamanho do arquivo que você está enviando. Por exemplo, se eu tenho um arquivo, se eu tenho um pendrive e só tem 1 GB de tamanho, e o meu arquivo tem 2 GB, então eu tenho uma unidade de medida informando o tamanho do meu HD e do meu processador. Por exemplo, 1 GB é a unidade de medida, 2 GB é outra unidade de medida. Agora, existem coisas menores que 2 GB. Como, por exemplo, uma foto não vai medir 1 GB. Uma foto ela vai ser na escala do megabyte. Então, a unidade megabyte é ela que vai medir o tamanho da minha foto. Por exemplo, eu tenho uma música e essa música ela tem 3 megas. O tamanho da música é 3 megas. Eu tenho um filme no meu computador. O tamanho desse filme é 2 gigas. Ou seja, o que é maior, mega ou giga? É isso que eu quero ensinar para vocês agora. Vamos lá. Nós temos o bit. O bit é a menor unidade computacional de medida. O bit. Qual o tamanho de um bit equivalendo a um objeto da informática, professor? Vamos lá. Uma letra. Uma letra que você coloca no seu texto é um bit, tá certo? Se eu coloco a letra A, ela mede quanto essa letra A para o sistema computacional? 1 bit, tá certo? Um conjunto de texto, aliás, uma frase ela tem um conjunto de bits, tá certo? A união de bits, ok? E o byte? O byte, ele é maior que o bit. Por exemplo, o bit é o binary digit, é a menor unidade de informação que pode assumir valores 1 e 0. Lembra daquela história do número binário 1 e 0 que eu falei para vocês? Pois é, o 1 ligado, 0 desligado. Então, o bit ele é representado por 2 números, o 0 e o 1. E o byte? O byte é um agrupamento de 8 bits. Olha só, quando você tem 8 bits, você não vai falar que o tamanho do seu arquivo são 8 bits mais. Você vai dizer que o tamanho do seu arquivo é 1 byte. Por quê? 1 byte é a mesma coisa que 8 bits, ok? Vamos mais adiante. Pois bem, depois do byte, nós temos o kilobyte. É 1 quilo de byte. Não é 1 quilo de byte, não. O kilobyte é como se fosse 1000 vezes 1 byte. Olha só, 1 kilobyte é a mesma coisa que 1000 vezes 1 byte. Quanto mede 1 byte? 1 byte mede 8 bits. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Cada unidade de medida tem a sua equivalência. E essa equivalência a gente está determinando agora aqui com você, tá? E professor, e 1 megabyte? 1 mega, olha o tamanho de 1 mega. Uma foto que você tira no seu celular não mede 1 mega, mede muito mais que isso. Hoje uma foto deve medir 10 megas, né? Mas 1 mega é 1 milhão de vezes 1 kilobyte. 1 milhão, professor? 1 milhão de vezes 1 kilobyte, né? E o gigabyte? O gigabyte é na casa do bilhão de vezes 1 megabyte, ok? 1 megabyte... Não, desculpa. É 1 byte, tá? É 1 bilhão de vezes 1 byte. Recapitulando. Bit, você tem a menor unidade. Byte são 8 vezes o bit. Byte são 1 milhão de vezes 1 byte, não kilobyte, tá certo? O gigabyte é 1 bilhão de vezes 1 byte. E o terabyte é 1
trilhão de vezes o tamanho de um byte. Entenderam? Como funcionam essas unidades de medida? Pois é assim, você tem também uma escala, como você tem também unidade de medida para medir o tamanho de uma coisa, como por exemplo, metro, né, quilômetro, você vai medir através dessas unidades de equivalência, tá certo? Continuando. Pois bem, você sabe verificar o espaço do seu computador, quanto mede o seu HD? Eu tenho aqui uma forma para fazer isso. Nós temos aqui propriedade de disco, por exemplo. Eu quero saber o tamanho da minha unidade de armazenamento, do meu disquete. Olha quanto mede um disquete. 1,28 megabytes. Um disquete, ele mede 1,28 megabytes, tá certo? E o espaço livre que ele tem, 108 KB. Ou seja, ele já está sendo usado. Se você observar aqui embaixo, tem um gráfico em azul e rosa mostrando que grande parte do disquete já foi usado, foi armazenado. E a parte rosa é o que ainda está livre, que pode ser armazenado no seu disquete. Eu acho que não cabe nem uma letra aí dentro, né? Mas enfim, é assim que funciona. Tamanho dos arquivos. Você utiliza o seu Explorer para saber o tamanho dos arquivos? Toda vez que você abre uma pasta e clica no arquivo, essa pasta ela tem a função de mostrar para você o tamanho do seu arquivo. Sim, lá na barra de status você consegue verificar qual o tamanho do seu arquivo, mas isso fica para outra aula, tá certo? Por enquanto, eu gostaria que vocês ficassem com essas informações que eu dei para vocês e nós vamos continuar no próximo slide a partir dessas informações que você está vendo aí, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado da minha bate-aula, tá? Dos nossos bate-conteúdo, né? E a gente vai continuar com esse conteúdo na nossa próxima aula. Pois bem, recapitulando tudo antes de encerrar, você viu comigo aqui unidades de medida, de frente para trás, memórias, você viu também pausa. Pois bem, unidade de medida, memória, processamento de dados, UCP, ULA, você viu também comigo os operacionais, você viu também aqui unidade de armazenamento, sistema de periférico de entrada e de saída, não é? Tudo isso você aprendeu aqui hoje nessa aula com o tio Bernardo, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado e a gente vai continuar essa aula de onde nós paramos no próximo vídeo, tá certo? Então um beijo a todos vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!